Juliana Rosa, economia com você. Juliana Rosa, a gente falava aqui, Juliana, um pouquinho sobre os 18 anos da rádio e a relação que as pessoas têm com os apresentadores, né, com os colunistas. E a gente perguntava, a Débora teve a ideia de perguntar no 11 999 592 100, quem nos conhecia pela voz, mas sem nunca ter visto a gente. E um monte de gente escreveu, né? E eu queria dar meu testemunho, já falei isso. Eu não conhecia a Juliana Rosa antes dela vir para a Band e eu já gostava dela. Mas aí eu via a Juliana Rosa na televisão, porque ela aparecia em outra emissora. Aí ela veio para cá e é uma das pessoas mais gostáveis, né, Débora e Fábio, que a Band tem. É uma Juliana figura... Rosa é uma flor. Eu não acredito, ai meu Deus do céu, tinha que ouvir essa. Ela deve ter ouvido isso desde que nasceu. Agora, Juliana Flor, que tem a Ana Flor. Deve fazer isso com a Ana Flor. A Ana Flor é uma rosa. A Juliana Rosa é uma flor. Deve fazer essa brincadeira. Agora, Juliana, você fica mais agradável quando traz notícia boa, né? Todo mundo quer ouvir notícia boa de você, porque da política nunca vem, mas da economia de vez em quando vem, né? O dólar caiu, o combustível caiu um pouco, aí vem uma notícia sobre produção interna bruta, aí PIB, saiu uma prévia. E aí, a notícia é boa? É pra gente gostar mais de você ou é pra gente dizer, bom, a gente continua a gostar, mas infelizmente não matem o mensageiro, né? Eu tenho notícia boa, que bom, sexta-feira, né? Eu estava querendo trazer uma notícia boa. Obrigada pelo carinho, um beijo para os nossos ouvintes também, que sempre mandam mensagens normalmente carinhosas, não como esse aí, que não quer conhecer a gente pessoalmente, mas a gente tem um ambiente muito familiar, né? Muito gostoso, fico muito feliz de fazer parte mesmo, 18 anos da maioridade aí da história da rádio. Bom, a notícia boa é o seguinte, o Banco Central divulgou mais cedo que a economia brasileira cresceu no primeiro trimestre e reforça aqui uma visão de que o primeiro trimestre do PIB ele veio mais forte do que se previa inicialmente. Aqui a gente vê um crescimento entre janeiro e março de 2,41%. É um índice de atividade econômica do Banco Central, ele é mais simples do que o PIB, que é mais complexo, é o número oficial da nossa economia, mas ali ele já começa a apontar nesse indicador do Banco Central como é que está a temperatura. E o número de março aqui até veio com uma ligeira queda, mas o que importa quando a gente compara, estou conversando aqui com alguns analistas, de primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, eles veem que é um dado que reforça a melhora das previsões para a economia brasileira esse ano. Então, o primeiro trimestre deve crescer aí mais de 1%, 1,2%. As previsões eram menos da metade disso, então a economia está surpreendendo. E o interessante é que para esse ano as previsões de crescimento estavam abaixo de 1%, estavam na média 0,7%, 0,8%, e agora as previsões de PIB brasileiro estão em torno de 2%. Então, melhorou muito a previsão de desempenho da economia brasileira esse ano. É um desempenho menor do que do ano passado. Ano passado o PIB cresceu 3%, esse ano deve crescer em torno de 2%. Mas é uma desaceleração bem mais suave do que se imaginava. Então, a gente tem notícia boa para sextar, é um agronegócio que está vindo forte, safra agrícola está gerando uma riqueza maior para o PIB e acaba também fortalecendo os segmentos de serviços, porque toda a parte de serviço ligada a transporte para escoar a safra tem um crescimento forte, ajuda a indústria também, porque a produção de caminhões também vem forte, ligada a uma demanda maior do agro, e o consumidor, em geral, também surpreendeu, consumindo mais serviços e produtos do comércio. E aí tem a ver com uma inflação que está diminuindo, principalmente de alimentos, que ajuda a abrir um pouco espaço no orçamento das famílias, principalmente de baixa renda, e o estímulo que o governo deu com mais Bolsa Família e aquele adicional de R$ 150 por criança. Então, Eneg, até surpreende, né? A gente tem falado tanto sobre juro alto, endividamento, né? Dificuldade de tomar crédito, mas é uma desaceleração da economia que é realmente mais devagar
do que se imaginava. Isso é bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu costumo brincar que trimestre só existe para contador e economista, né? Ninguém fala assim, no próximo trimestre eu vou começar a academia, né? Você fala em semana, você fala em mês, mas não existe trimestre. Mas para economia existe trimestre. Então você apresentou os dados. Então, primeiro trimestre da economia do 2023, a gente cresceu 0,4. Se a gente repetir esse desempenho nos outros 3 trimestres, o Brasil vai crescer 9,6. Não é assim que funciona, óbvio. Porque seria bom que funcionasse assim, mas é a soma dos trimestres. O segundo trimestre, nós já vivemos 2/3 dele, porque maio meio que já foi, está indo. Então só falta um mês para ter o segundo trimestre, que os dados saem com um atraso grande, né? Porque tem que consolidar, inclusive, às vezes eles refazem a conta e dá um outro número, e é por essa razão que ficou 2,4 para esse primeiro trimestre. Significa que se a gente vai crescer 2%, e no começo se falava que a gente cresceria 1 se tanto, agora já se fala em 2%, significa que nos próximos trimestres a gente não vai ver repetido esse número, certo? Vai ter que cair, inclusive vai ter que ter alguma queda, vai ter que ter queda mesmo, para poder fechar numa média 2. Ou seja, a notícia é boa, mas a gente vai ter alguma notícia não tão boa aí para poder ficar nessa média 2. É isso? Ou pode surpreender e a gente ter um crescimento do PIB ainda maior do que 2,4, Juliana? Os números que a gente já tem de abril e maio mostram uma desaceleração. Então, a expectativa não muda em termos de trajetória da economia brasileira, que é ir perdendo força aos poucos por conta de um crédito muito caro, juro alto por muito tempo, para puxar a inflação para baixo. Ao mesmo tempo, né, o que é interessante e positivo é que o ritmo de desaceleração está sendo bem mais suave. O mercado de trabalho ainda, embora esteja criando menos vagas, tem alcançado patamares de geração de emprego maiores. A inflação agora vai ter uma boa ajuda com os combustíveis, com uma tendência de queda, principalmente por conta do cenário internacional. As commodities estão desvalorizadas, petróleo caiu muito, preços de alimentos em geral, o mundo está crescendo mais devagar. Então, mesmo com a economia até crescendo mais do que o previsto, a gente tem também surpresas positivas quando a gente vai olhando a inflação. As previsões de inflação estão diminuindo e as previsões de PIB estão crescendo. Então, essa expectativa, né, que você está trazendo de números menores daqui para frente não chega a surpreender, mas eu acho que a notícia boa é que é uma desaceleração que vai sendo mais suave. Então, a gente chegar no fim desse ano com 2% de PIB era algo que não se imaginava no começo do ano.